dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um especial CristoCast. Como eu sempre falo, todos os episódios são especialíssimos, porque eu recebo aqui convidados que tiveram suas vidas tocadas por Deus e eles vêm aqui conversar com vocês, contar esses testemunhos de vida maravilhosos e abençoados. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do canal, e tenho uma alegria gigante em receber você. E já começo pedindo para que você se inscreva no canal, para que você curta também e já pega o link, compartilha também, manda para aquelas pessoas que você sabe que vão adorar receber uma mensagem de Deus. Ou então, manda também para aquelas que você sabe que não vão gostar de receber, porque uma hora elas vão gostar também. Elas muitas vezes precisam e nem sabem como buscar essa mensagem e você pode ser o canal de bênção na vida dela. Então, eu já começo dizendo que a minha convidada, há algum tempo, nós estávamos tentando marcar para que ela viesse aqui e como Deus faz tudo no tempo certo, eu tenho uma alegria gigante em receber a pastora Jane, que começa dando um recadinho para aquela câmera ali. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Isso. É um prazer estar aqui e realmente foram muitas marcações, né, para a gente estar aqui, mas tudo é no tempo de Deus. Eu agradeço a Deus por estar aqui, por esse momento, para estar aqui falando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, continua fazendo, né? E é um prazer estar aqui, que você também possa estar sendo abençoado por tudo que vai ouvir aqui. Pastora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo e pela vontade de compartilhar sua história, que nós fizemos uma breve conversa para compreender, mas que já deu para ver que tem muitos desafios vencidos, graças a Deus, né, pastora? Graças a Deus. Verdade. É bom explicar, como sempre, a pastora veio por recomendação dos nossos convidados aqui também, uma feliz recomendação, e a maioria dos convidados são assim. A gente sempre vai um indicando o outro, mas você que está aí do outro lado também pode recomendar pessoas que vocês querem que esteja aqui nesta bancada. Coloca o nome da pessoa que a gente entra em contato com você, para, quem sabe, o seu convidado não seja o meu convidado também. Então, pastora, vamos começar. Queria muito conhecer a sua história. Você sempre foi de família cristã? Não, eu não nasci no lar cristão, né? Meus pais eram católicos, não nasci no lar evangélico, né? Mas meu pai sempre estávamos na igreja, sempre ali todo domingo na igreja, cumprindo ali a nossa devoção de estar ali. Mas eu já vim aceitar Jesus, já vim ser cristã já com 18 anos. Né? Mas tive uma experiência muito assim com o Senhor, com Jesus, aos meus 12 para 13 anos, quando eu ouvi falar de Jesus, do que Jesus poderia fazer. Já no caso, na igreja batista? Na igreja Assembleia. Na Assembleia. Eu fui levada por uma tia muito querida minha, que hoje já está com o Senhor. E ela me levou, a primeira vez que eu fui num culto com ela, eu ouvi falar de Jesus, quando eu ouvi aquele pastor falar de Jesus, que Jesus poderia fazer e que nós poderíamos conversar com Deus através de Jesus, que nós poderíamos conversar com Deus diretamente, aquilo me tocou muito. Eu era uma adolescente e eu tinha muitos medos, muitos pesadelos, não eram sonhos, eram pesadelos, mas a partir do momento que eu comecei a ter essa conversa realmente com Deus, Deus foi mudando muito tudo na minha vida. Deus foi me dando, no lugar dos pesadelos, o Senhor começou a me dar sonhos. Né? Sonhos que nos momentos eu não entendia, que mais tarde o Senhor veio me entender e que hoje eu entendo muito, né? Então foi assim que eu comecei a ter essa caminhada com o Senhor.
Você lembra, assim, do que mudou, de como era a sua conversa, de como você conseguia abrir o seu coração? Eu vejo que muitas pessoas que estão distantes do Senhor, às vezes acham que Ele é muito distante de nós. É muito difícil, né? Isso seria legal. Como foi para você? Porque que a gente cresce assim com aquele entendimento de que você precisa ter alguém para conversar, para contar seus pecados, né, para poder depois levar para Deus. E de repente eu descobri que eu poderia conversar com Deus diretamente, né? Que eu poderia contar as minhas coisas, ter as minhas conversas com Deus diretamente, que Ele iria me ouvir. Uhum. E a partir daí, em vez de eu fazer longas orações repetidas, assim, eu tinha conversas com Deus, Uhum. né? Eu tinha momentos de conversar, de falar para Ele os meus medos, né? E era uma adolescente que eu tinha uns medos, né? E eu sempre fui muito trancada, então não conversava com meus pais quais eram meus medos, mas eram pesadelos que eu tinha. Mas a partir daí eu comecei a conversar com o Senhor Jesus e Ele foi me dando, no lugar dos pesadelos, eu tinha sonhos, muitos sonhos. E um dos sonhos que marcou muito a minha vida e que por várias vezes eu sonhava o mesmo sonho, foi de um campo muito lindo, verde, aberto, assim, e com muitas ovelhinhas, bem branquinhas. E eu não entendia aquilo. E passou-se muitos anos, e quando eu vim aceitar Jesus, já com 18 anos, eu ia para a igreja e continuava com esses sonhos. Só que eu era uma pessoa muito tímida, então eu ia na igreja, eu sentava, eu louvava, e quando terminava dali eu ia para minha casa, então não era de fazer muitas amizades. Então se alguém fosse conversar comigo, tudo bem, se não conversasse também, tudo bem. Então eu era muito tímida. E com o tempo o Senhor foi me dando outros sonhos e depois eu ia para a igreja, mas eu não tinha aquele compromisso de realmente... E eu achava que eu não tinha nada para oferecer para Deus. Eu não tinha dons. Uhum. E passei muito tempo com isso na minha cabeça. Eu não tenho dons, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei dançar. Então eu achava que os dons eram só esses, né? E passei muito tempo com aquilo dentro de mim, então não tenho nada para oferecer para Deus. Mas o Senhor um dia me mostrou que não. Quando eu tenho um encontro realmente com Deus, em 2001, se não me engano, eu tive um encontro verdadeiro com Deus, onde eu precisava ser tratada, eu precisava ser curada, eu precisava ser liberta. E ali Deus começou a trabalhar em mim e me mostrar quem eu era realmente nele. E quando nós temos essa visão de quem nós somos em Deus, aí você vai perceber que você tem algo muito importante para oferecer para Deus. Isso faz uma diferença gigante, né, pastora? Muito. Porque a maioria das pessoas, e eu me incluo, eu demorei muito tempo para descobrir quem eu sou em Deus, que é uma grande diferença. Porque a gente, até então, acha muita coisa, né? A gente acha muito sobre nós, achamos muito sobre os outros. Até que a gente consiga descobrir a nossa verdadeira identidade como filha de Deus, como filhos de Deus, nossa, aí sim faz uma grande diferença. Faz muita diferença. E quando você se deixa ser tratada por Deus e que Deus venha realmente cuidar de você, né? Então, aquele sonho, eu vim entender no dia que eu fui consagrada, eu e meu esposo, nós fomos consagrados pastores em 2010. E no dia da nossa consagração, o Senhor me traz à memória esse sonho. E eu disse, Senhor,
O sonho das ovelhinhas. Sonho das ovelhinhas. Certo. Né? Que eu não entendia por que eu tinha aqueles sonhos. E hoje eu e meu esposo tomamos conta de uma rede de adolescentes. Né? Então eu vejo hoje as ovelhinhas como esses adolescentes, em que a gente cuida, trata deles e que a gente ali ensina a palavra para eles. E hoje, quando eu olho aqueles adolescentes, quando eu estou ali no culto olhando, tem muitas vezes que eu choro, eu agradeço a Deus, porque Deus me deu oportunidade de trabalhar, de mostrar, né, a Ele quem eu sou, que Ele tem assim, confiado a mim, né? E aqueles são adolescentes, são vidas que o Senhor tem confiado a mim e ao meu esposo, a minha família, na verdade, que as minhas filhas estão ali direto conosco. As minhas filhas cresceram dentro do Evangelho, diferente de mim, elas cresceram dentro do Evangelho. Então, elas cresceram nos vendo, indo para a igreja, trabalhando, envolvidos com encontro de casais, envolvidos com encontro com Deus, envolvidos já com adolescentes. Desde 2017, se não me engano, a gente já toma conta dos adolescentes. E elas amam estar ali. Então, elas não, em nenhum momento elas foram obrigadas, elas realmente foram ali, caminharam com a gente, né? E elas amam estar ali trabalhando com a gente diretamente. Então, isso é maravilhoso, quando você descobre quem é você em Deus, o que é que Deus quer de você. E eu dizia assim mesmo, o que é que Deus quer de mim? Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Quando eu e meu esposo namorávamos, eu dizia, eu não tenho nada para oferecer para Deus, eu não tenho dom nenhum. E ele dizia para mim, minha filha, um dia Deus vai te mostrar isso, né? E é tão maravilhoso quando a gente descobre que você tem algo para oferecer para Deus. Né? Nem me diga. E que você se deixar ser tratado por Deus, Ele vai fazer muito mais. Com certeza. Muito mais. Essa sua fala me toca bastante, né? Como eu lhe disse antes nos bastidores, como o Cristocast nasceu, né? Também foi esse processo. Primeiro, passei por um processo de descobrir quem é a Andréa para Deus. Porque antes eu achava muita coisa. E depois eu compreendi qual era a minha identidade para Deus, né? Como filha de Deus. A partir daí, parece que é uma escadinha, né? A gente passa para outros questionamentos. E eu passei por questionamentos. Puxa vida, eu não tenho nada para dar, né? Não me achava com competência, com conhecimento suficiente para poder servir de alguma forma, né? Achava que eu não tinha nada a oferecer. E aí foi como veio também em sonho o Cristocast. E o curioso, como eu estava falando para a pastora antes da gente começar a gravar, eu sou católica e o Cristocast veio em sonho para mim, e eu brinco falando sério, que eu só sou obediente ao sonho. Então, o Cristocast hoje, como ele é porque foi dessa forma que eu sonhei. E o mais confortável para mim seria fazer um programa apenas para católicos, porque sou católica, mas no sonho não era assim. No sonho eu falava com irmãos cristãos, focando no que nos une, para que a gente possa dar as mãos e sermos mais fortes para combater o mal que está crescendo lá fora, né? E é isso que eu tenho feito. E que bênção tem sido para mim. Porque ainda que a gente encontre diferenças doutrinárias, se a gente vai passar uma hora conversando aqui, a gente fala muito mais do que nos une. Com certeza. Muito mais. E falar de Deus é tão bom. Tem sido um presente muito grande para mim. E assim eu acabei descobrindo como servir a Deus também. Verdade. E assim, Deus ele vai capacitando. Isso. Né? Embora os nossos medos, as nossas dúvidas daquilo que a gente tem que fazer para Deus, mas ele capacita aquele que ele chama. Então, Deus lhe capacitou para isso aqui.
né? Para esse Amém. momento. Deus lhe deu o sonho e lhe capacitou. Então, ele nos dá o sonho, ele nos orienta e ele nos capacita para aquilo que ele quer. Né? Você sentiu esse processo acontecer? Ou foi algo muito natural, assim? Nós tivemos um processo, eu digo que nós, porque foi a família toda, né? Teve um processo, né? Em que muitas pessoas diziam assim, mas servir a Deus é assim, você tem que sofrer. Não, todos os processos que a gente passa, ele tem uma finalidade e em todos eles você tem que ter a sua fé renovada. Eu digo que cada tribulação que você passa, que cada processo, ela vai te alimentar mais, ela vai te fortalecer mais. Ao invés de, mas isso é uma doença, é isso, é aquilo, eu vou ficar triste com isso. Não, a gente sente que nós somos humanos, a gente chora porque somos humanos, mas o principal de tudo, a nossa fé tem que estar de pé. Porque se eu testemunho de um Deus que é poderoso, um Deus do impossível, né? Onde as pessoas dizem, olha, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem cura, e Deus vem e diz, eu sou o Deus que curo, que sara, que liberta, né? Então, é aí que a gente tem que firmar a nossa fé. E quais foram, assim, os desafios que começaram a marcar, mas também a fortalecer a sua fé? Alguns desafios nós tivemos, e um deles foi com a minha filha mais nova, Larissa. Hoje ela tem 24 anos, para honra e glória do Senhor, onde ela teve um diagnóstico de não ter cura. Minha filha, nós com 8 anos, nós descobrimos que ela estava tendo uma crise, ela tinha muita febre, ela começou a aparecer muitas manchas, ela tinha problemas em vários órgãos, e a gente veio descobrir que ela estava com lúpus. O médico disse, olha, essa doença não tem cura, uma doença que ela vai levar para o resto da vida, a gente pode controlá-la, mas não tem cura. E eu disse, mas nós temos um Deus que é poderoso, um Deus do impossível, que pode todas as coisas. E nós passamos 1 ano lutando com essa doença. E a minha filha passou por momentos muito difíceis mesmo, de chegar um dia que eu vou levantá-la e ela diz assim para mim, mãe, tá doendo tudo, eu não consigo me levantar. Oh, meu Deus. E naquele momento assim, eu disse, Senhor, o que eu faço? E eu passei mais de uma semana carregando a minha filha, porque ela não conseguia pisar no chão. Essa doença atingiu as articulações dela, atingiu o coração. Ela passou muito tempo dormindo entre eu e meu esposo, porque nós não dormíamos. Porque o coração dela batia tanto que a pele balançava. Nossa. Assim, e a gente ficava olhando com medo ali, orando a Deus pela vida dela. Ela tinha arritmias cardíacas muito intensas, muito né? intensas. E os rins, ela tinha problema nos rins, as articulações dela, ela não conseguia pisar no chão. E ela dizia assim, mãe, quando é que Jesus vai me curar? Eu dizia, você crê que ele pode lhe curar? Ela dizia, eu creio, mas ele está demorando muito. Oh, meu. E eu dizia, filha, é o tempo dele. No tempo dele, ele vai lhe curar. Não é no nosso tempo. Nós temos que crer, né? E quando ela teve muitos problemas assim de não querer sair de casa, porque ela começou a tomar medicamentos muito fortes, corticoides, e aquilo começou a inchar muito ela. Ela inchou muito o rosto, ela é bem magrinha, ela inchou muito o rosto, corpo. Então, na escola, as crianças não entendiam, começavam a fazer algumas brincadeiras, tudo. Eu tive que ir na escola falar disso, porque ela já não queria ir para a escola. E nesse dia que ela não levantou, foi um dia assim crucial para mim. Que eu disse, Senhor, eu não aceito isso.
E eu não aceito ficar andando de médico em médico. Um médico para cada órgão do corpo da minha filha. Uhum. A médica disse, olha, você vai ter que... Eu ia no neurologista, era no cardiologista, no nefro, no reumatologista. E a médica que cuidou dela na parte reumatologista, uma médica muito boa, que ela fazia tratamento. Ela começou na Santa Casa e terminou lá na UFPA. Doutora Ana Júlia, uma doutora muito abençoada. E ela cuidou dela até quase os 18 anos. Nossa. Mas assim, ela ia lá porque tinha que fazer alguns exames. Mas a minha filha não tinha mais nada. Amém. Com um ano depois de tratamento, de todo esse processo, nós fizemos um novo exame, né, onde constata o lúpus, um tipo de exame lá onde constata o lúpus. E onde a médica disse pra gente assim, olha, esse exame aqui ele vai sempre positivo. A gente pode tratar, contornar a doença, né? Mas esse exame vai vir sempre positivo. Eu disse, mas eu tenho um Deus que é o Deus do impossível. E com um ano depois, para a honra e glória do Senhor, quando nós fizemos para fazer esse exame, que veio o resultado, onde nós vimos lá negativo. Foi assim, foi tremendo assim. Quando eu cheguei em casa com isso para ela chorou muito e ela disse, mãe, eu não vou tomar mais nenhum remédio. Não quero mais tomar nenhum desses remédios, porque o Senhor me curou. Que lindo ela falar isso. E hoje a minha filha tem 24 anos. Ela ministra, ela dança na igreja e ela é uma missionária. Ela passou o ano de 2022 numa base missionária lá na Paraíba. E ela é uma evangelista mesmo, e ela gosta. Minhas filhas amam. Acho que a gente podia estar trazer ela aqui, né, pastora? Pode. Vai ser um bom testemunho. Ela tem muito a falar. Então, foi um processo, né? Mas Deus tem que nos ferir para dizer que Ele é Deus. Não, isso aí é um processo que Deus vai... Apareceu a doença e nós temos que crer que Ele vai curar. Né? Então, foram momentos, um ano muito intenso para nós todos, devido a toda essa tribulação, toda essa coisa que ela passou. Foi muito difícil. Ela tinha dias mesmo que ela não levantava, que eu dizia, Deus, o que é que eu faço? E ela chorava. Eu dizia, eu preciso ter o que é que eu vou fazer quando ela entrar nessa crise, que ela não queria sair de casa, que ela não queria ir para a escola, não queria ir para lugar nenhum. Chorava. E Deus me deu foi, se olha, lê um salmo, canta com ela, louva, ora, e o resto eu faço. E era o que eu fazia, eu colocava ela no meu colo, eu lia um salmo para ela, e a gente gostava muito de ler o Salmo 46. E depois eu começava a cantar com ela, ela cantava até que ela adormecia. Então foi a maneira que o Senhor me deu de controlá-la nesses momentos que ela tinha, né, de chorar muito, de ter uma crise assim de choro. Mas a vitória veio. Nós confiamos e a vitória veio. Né? Então, esse foi uma das fases que a gente passou. Pastora, antes da gente avançar no seu testemunho, eu aproveito para perguntar assim, hoje você trabalha com jovens na sua igreja, não é isso? Com adolescentes na sua igreja. De 12 a 17 anos. 12 a 17 anos. Naturalmente, eu imagino que haja uma diferença de compreensão sobre Deus, sobre a fé. É diferente de um adulto, vamos dizer. Sim. Não vou dizer que a fé é diferente, vou dizer que a compreensão sobre o que acontece na nossa vida, sobre os desafios, sobre os confrontos que a gente precisa passar, sobre como Deus age em cima disso, né? De cada uma dessas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida.
Como que a senhora visualiza isso para um jovem, Para um adolescente. para um adolescente? Eu vejo assim, lá os adolescentes, alguns chegam assim, muitos retraídos, muitos não entendem, mas quando eles vão começando a ter o momento deles com Deus, quando eles começam a entender quem é Jesus, quem é Deus na vida deles, eles começam realmente a querer isso. Há muitos confrontos, há muitos adolescentes. Hoje a gente vê que adolescentes têm muito problema, ainda mais hoje com informática, com tantas coisas que eles têm ali em mãos. Sim. Né? Nós temos tido muito casos assim de os pais chegaram, meu filho não sai do quarto, é todo tempo no celular, é todo tempo em jogo, isso e aquilo. Mas a gente tenta de uma maneira muito assim, muito boa, muito agradável, de fazê-los entender, né, quem são eles em Deus. Como a gente falou no início. Quem é você em Deus? Mostrar para eles quem é Jesus, o que Jesus pode fazer na vida deles. E quando eles entendem isso, eles abraçam isso. E é tão maravilhoso você ver um adolescente transbordando do Espírito Santo, transbordando assim de Deus e de querer mais de Deus. Isso é maravilhoso. Tem as dificuldades, tem alguns que no início chegam muito assim, eu aqui, né, com uma parede, mas no momento que o Espírito Santo toca, porque na verdade nós não temos, né, o poder de convencer ninguém, mas quando o Espírito Santo toca nesses adolescentes, eles são transbordados de amor, de querer mesmo a presença de Deus, eles transbordam mesmo isso, e é maravilhoso você ver isso. Os testemunhos deles são maravilhosos. Sábado agora nós vamos ouvir os testemunhos do que eles passaram no acampamento que tivemos no último final de semana. Que lindo, pastora. E isso é muito bom. Eu tenho um adolescente também em casa de 16 anos, meu sobrinho, afilhado, e que graças a Deus tem se aproximado muito, assim, tem buscado muito. E é bonito de ver essa fase do primeiro amor, assim, né? Sim. Do adolescente. Jesus, do querer descobrir, do querer viver as dúvidas. Mas não a dúvida pela dúvida, a dúvida que leva eles a buscar mais, né? Que é diferente, eu acho, do adulto. Porque o adulto, quando ele tem dúvida, muitas vezes logo se afasta, larga a mão, né? Porque pode ser uma impressão minha também. O adulto já está tão cheio de certezas das suas certezas, que às vezes é mais difícil para o adulto se permitir desconstruir, né? Se permitir entender que, na verdade, não é ele não sabe nada, quem sabe da nossa vida é Deus. E o adolescente me parece ser mais aberto a isso. Eles são mais abertos. Existem aqueles que são mais fechados, que quando ele vem ali a primeira vez, ele fica meio assim receoso, que ele não conhece. Não conhece, né? E também muitas vezes os pais que levam meio a contragosto, né? Porque o adolescente hoje eles têm muitas batalhas. Tem, com certeza. Muitas. Eles são assim, digamos, como eles são fuzilados com tantas coisas que o mundo está aí fora, em cima deles, que quando eles chegam assim na igreja, você vê que eles precisam de um socorro. É muita coisa acontecendo, muita diversidade de muitas coisas, e eles ficam praticamente meio assim aéreos, atordoados de tanta coisa. E quando eles ouvem, quando chegam ali, que eles vão ouvir de Deus, né? Ouvir um pouco ali,
isso para eles faz a diferença. É. Né? E eu vejo muito testemunhos dos pais quando chegam e dizem, olha, poxa, meu filho, estava tão difícil a nossa convivência, estava tão difícil, e hoje ele já é uma pessoa mais aberta, hoje ele está uma pessoa diferente. Então isso é maravilhoso, você ouvir um pai, uma mãe dar um testemunho de que seu filho melhorou, de que seu filho não é mais aquela pessoa, né? Que aqueles conflitos que eles tinham acabaram. Então isso é maravilhoso. Uma coisa que eu converso muito com a minha filha, que inclusive está nos bastidores hoje aqui, tem só 10 anos, mas eu converso muito com ela justamente sobre essa questão da influência do mundo, né? Na minha juventude não tinha o celular, quer dizer, começou a ter, olha, denunciei a minha idade, começou a ter o celular, mas na idade dela não tinha ainda, e o meu mundo era aquilo ali. Era a escola, era o bairro, né? No máximo. Brincadeira na rua. Brincadeira na rua. Hoje, ela tem acesso ao mundo na palma da mão dela. Tudo bem que o celular é todo bloqueado, todo cheio de filtro, mas ainda assim, né? E eu converso muito com ela sobre ela sempre tentar ter discernimento sobre a informação que chega a ela. Porque nós, adultos, conseguimos ver, eu vejo com clareza uma agenda realmente que existe, né? A ser cumprida, né? Tem a uma ser cumprida, que é em detrimento da família. E a porta de entrada são os jovens, são as crianças, são os adolescentes, porque a cabeça é mais frágil, vamos dizer, né? Tem menos experiência, menos capacidade de discernimento mesmo. Então, essa é a porta de entrada. E aí a gente vê coisas absurdas acontecendo. E por isso, pastora, eu vejo muito forte a importância da gente, enquanto irmãos cristãos, ainda que de igrejas diferentes, darmos as mãos para que a gente possa realmente combater esse mal, né? Porque o mal não pergunta se você é católico, se você é evangélico. Ele vai chegando arrombando, né? É de Deus, ele vai lá e ele bate na porta. É de Deus, ele bate na porta. Deus vai lá, bate na porta até a pessoa resolver abrir. Exato. O diabo não. Satanás, ele entra de carrão de cena. Ele sai arrebentando tudo. Né? E o que o inimigo está hoje? Só ajeitar aqui a direção do microfone. Pronto. E qual é o foco dele hoje? É a família. E começa onde? Pelas crianças. Exato. Por quê? Porque hoje, tirando de uma criança o entendimento em Deus, lá na frente você vai ter uma criança, daqui a uns anos, não vão entender quem é Deus. E por isso que nós temos que ter todo esse cuidado com criança, adolescente, né? E jovens também. Sim. Né? E a nossa igreja tem focado muito nisso, nas crianças e adolescentes, porque são gerações que daqui a um tempo elas têm que estar ali entendidas de quem é Deus. Né? E a família está sendo praticamente deturpada. Então, tudo assim, o foco é acabar com a família. Sim. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito nisso. E aí, a importância da gente estar falando mais sobre Deus. Porque eu até brinco aqui bastante, assim, a gente fala muito sobre tudo. A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre artista, a gente fala sobre o BBB, fala sobre política, mas fala pouco sobre Deus. Assim, falar pouco, por exemplo, numa conversa normal, né? Estamos sentados em alguma festa, falar sobre Deus, ou sentou todo mundo para almoçar, falar sobre Deus, não sei. Tá na fila do banco, vai falar sobre Deus. A gente fala pouco comparado
aos outros aos assuntos. outros assuntos. Né? Então, aqui a gente sempre fala assim, fale com Deus, mas fale sobre Deus também. Meu Deus. Né? Esse é o nosso grande motivo de estar aqui também. Verdade. Falar sobre Deus, principalmente testemunhar do que Deus faz na nossa vida, né? Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito. Falando ainda em Deus e do que Deus tem a capacidade de fazer, esse Deus que eu sempre digo é o Deus do impossível, Deus que cura, que sara, que restaura. Como você me perguntou no início, os processos que nós passamos, né? Em 2011, eu tive um outro grande processo, eu digo assim, né? Um outro grande processo que nós passamos, que eu fui diagnosticada com câncer de mama. Mas Deus, assim, foi tão, tão tremendo que eu passei por todo o processo. Na verdade, eu fui na médica na época para ver um outro problema, que eu nem imaginava que eu ia descobrir que eu estava com câncer. Eu fui porque eu estava sangrando muito há meses e quando eu chego lá com a médica, ela passa uma bateria de exames para mim. E quando eu levo o resultado para ela, ela diz, olha, Juninho, eu não sei como você está de pé. E realmente eu fazia meses que eu me sentia muito cansada. Eu ia trabalhar de manhã, de tarde eu não conseguia mais me levantar. Eu deitava, era um cansaço, era uma dor nas pernas. E eu achava também que era só devido a eu estar sangrando muito e tal. E a médica disse, olha, você está com uma anemia profunda, você está com um mioma muito grande e você está com câncer de mama. Nossa. Aquilo assim, quando ela falou câncer de mama, eu não conseguia ouvir mais nada do que ela estava falando. Eu olhava para ela assim e ficava só pensando, como é que eu vou falar isso para minha família? Que eu estou com câncer. E aquilo, eu digo, meu Deus. E eu saí daquele consultório, ela disse, você vai ter que parar todas as suas atividades para começar o tratamento. Você tem que começar um tratamento. E eu saí dali tão tonta, fui para a igreja, eu cheguei lá na sala do meu esposo lá. E quando eu entrei, que eu sentei, ele disse, e aí, meu filho, como é que foi a consulta e tudo? Quando eu fui tentar falar, e pronto, eu desalvo ali, comecei a chorar e tudo. E mais ali, eu comecei a entregar na mão do Senhor. E a médica disse, olha, nós vamos cuidar logo do câncer, depois a gente cuida do mioma. E um belo dia, uma amiga me liga, e eu tinha esquecido, na verdade eu falei para todo mundo do câncer, eu tinha esquecido do mioma. Ah, sim. Fiquei tão preocupada com o câncer e tal, e esqueci o mioma. E quando foi um dia, uma amiga disse assim mesmo, olha, eu queria levar um irmão para orar por você na tua casa, eu posso levar? Eu disse, pode. Pode sim, toda oração é bem-vinda. Aí ele foi, conversamos tudo. Então todo mundo sabia que eu já estava com câncer de mama e tal. E ele foi orar. Quando ele terminou de orar, ele olhou para mim e disse, irmã, o Senhor mandou lhe dizer que ele lhe curou neste momento uma doença no seu útero. Aí eu fiquei assim, no meu útero. Ele podia ter dito que era da mama. Sim. Aí eu me lembrei, eu disse, eu recebo. Voltei com a médica. Disse, doutora, eu quero que você passe outra ultrassom para mim. Disse, mas por que? Você já fez, não tem 30 dias que você fez. Disse, não, mas eu quero constatar um milagre. Aí ela, tá bom, vou passar. Ela me deu. Fui fazer o exame. Quando eu estou fazendo o exame, a médica, olha, estou vendo aqui, seu útero está perfeito, não tem nada no seu útero. Eu, como assim, doutora? Eu disse, não tem nada. Se o mioma, ela disse, não tem nenhum mioma aqui. Aí eu ali comecei a glorificar a Deus, eu disse, obrigada, Senhor. E hoje eu tenho a ultrassom com o mioma e a ultrassom sem o mioma. Então ali foi um milagre que Deus fez na minha vida ali. E eu fiquei tão contente, eu disse, então o Senhor não vai me deixar passar por quimioterapia, por rádio.
até o último momento em que eu fui tomar aquela primeira dose, quando a enfermeira começou a aplicar aquilo ali, eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, eu achava que eu não ia tomar essa droga, colocar essa droga no meu corpo. E ali o Senhor me fez entender, não, esse processo você vai passar, porque eu tenho um propósito para isso. E ali eu orei e disse, Senhor, então eu entrego aqui em tuas mãos, a minha vida está em tuas mãos. Se tu vai me deixar passar por tudo isso, porque realmente tu tens um propósito. E realmente teve. Falar de Jesus no meio onde você vê tantas pessoas doentes, tantas pessoas desenganadas, tantas pessoas querendo uma resposta. Você chegar ali e falar que Deus te cura, que Deus te sara, que Deus é um Deus do impossível. Então foram experiências muito tremendas na minha vida. Nesse momento, esse espaço de tempo que eu tive entre tratamento. Eu fiz químios, fui operada, depois eu fiz 32 rádios. Não foi fácil, são momentos muito difíceis que eu digo assim, Deus, quando eu imagino uma pessoa com isso, eu fico imaginando o que é que ela vai passar. Mas assim, eu sempre com muita fé de que Deus estava ali comigo, que Deus, no momento, Ele iria me largar. Né? Você que passou por isso, considera natural esse questionamento? Porque é uma fraqueza humana, né? A gente questionar a Deus. Mas o que é a solução desse questionamento? Como chegar à confiança, assim? Não deixar a fé fraquejar. Fraquejar é você buscar a Deus mesmo. É você estar lendo a palavra, que a palavra de Deus é o nosso alimento. Né? Ele quem nos fortalece. O nosso corpo físico precisa alimentar-se todo dia, né? Então o nosso espírito precisa desse alimento. Então você saber quem é Jesus, quem é Deus na sua vida, saber que Ele está ali, que Ele está do teu lado, que mesmo que você passe por todas as tribulações, por todos esses passos, Ele está ali do teu lado. Ele está dizendo, eu estou aqui, filho. Eu estou aqui do teu lado. Então, quando eu estava bem, eu ia para a igreja, eu ia trabalhar. Às vezes eu chegava no escritório e a menina assim, o que a senhora está fazendo aqui? Eu disse, eu vim trabalhar. Eu vou ficar em casa pensando no que vai acontecer. Então, quando era de manhã, eu ia trabalhar, de tarde eu já não ia, eu ficava em casa. Mas foi um processo assim, muito doloroso, mas em nenhum momento eu assim, reclamei para Deus. Nos primeiros momentos, disse, Senhor, se tu tens um propósito com tudo isso, então usa-me aonde tu quiseres. Pastora. E assim foi. Essa questão da confiança, né, ela passa também por uma rede de apoio, eu imagino. A sua família. Sim. Como isso aconteceu dentro da sua família? Meu esposo, as minhas filhas, a minha mãe. Mãe, né? É mãe, Sim. a gente sabe. A minha mãe, ela passou quase 1 ano comigo. Ela praticamente deixou meu pai lá no sítio onde eles moram num sítio em Outeiro. É um outro testemunho muito grande que é meu pai. E a minha mãe deixou ele lá para cuidar, para ir ficar comigo. Então, minha mãe ficou o tempo todo que eu fiz até toda a minha quimioterapia, minha mãe ficou comigo em casa. E meu esposo apoiando as minhas filhas. E quando eu estava bem assim, eu estava ali brincando com as minhas filhas. Foram pessoas que nos dão esse sustento, né? Esse apoio. Sem a família a gente não consegue. Eu acho muito difícil uma pessoa passar por um processo desse sozinha. Sabe? Então, a família é muito importante nesse momento. De você ter esse apoio, de você se sentir ali amada, né? E assim, eu fazia de tudo para que eles não me sentissem
triste para que eles também não sofressem, né? Então, eu sempre estava alegre. E eu acho que chorar, eu chorei no dia que eu fui contar para o meu esposo, no dia que eu fui tomar a primeira quimioterapia. Foi um momento que eu chorei ali com Deus. Uhum. Mas eu sempre confiante, muito confiante que Deus estava ali comigo. Eu tenho digo assim, uma certeza tanto assim de que Deus ele está ali do nosso lado em qualquer momento que as pessoas dizem, mas eu não sei como é que tu consegue, que tu não dá-se a gente não vê. Uma pessoa falou para mim, eu não vi assim um ar de tristeza do que você estava passando. Eu disse, não, porque eu tenho um Deus. E esse Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que nos ama. Amém. Né, incondicionalmente. E eu me lembro uma vez que uma amiga chegou, uma amiga muito querida. Ela chegou na porta do meu quarto e ela começou a chorar. E eu disse, por que você está chorando? Eu estava brincando com as minhas filhas. Eu estava bem carequinha já. E eu estava brincando com as minhas filhas. Ela disse, amiga, eu estou chorando, mas é de alegria porque eu estou te vendo de outra maneira, que eu já vinha com o pensamento de te encontrar de um outro estado, te encontrar na cama, ali bem mal. Eu disse, não, amiga, Senhor é comigo, Senhor é com minha casa, com a minha família, e eu creio nisso em todo o tempo, que eu tenho um Deus que é o Deus do impossível. Amém. Em 2017, 2015, eu tive uns problemas nos ossos. Meus ossos estavam muito frágeis, já poderiam quebrar a qualquer momento. E a médica passou uma medicação equiparada, uma químio, mas que perguntei para ela, mas vai cair meu cabelo? Ela disse, não vai cair teu cabelo, muito, muito pouco. Então eu tomava de 6 em 6 meses, eu ia tomá-lo por 3 anos, de 6 em 6 meses. E eu comecei a tomar. A primeira dose me deu uma arritmia cardíaca muito forte. Então, a primeira e a segunda dose que eu tomei, eu tive arritmia cardíaca. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou continuar tomando essa medicação? Quando eu fui tomar a terceira vez, o médico olhou para mim e disse, meu oncologista disse, Jane, vamos fazer um exame antes de você tomar essa terceira dose. Eu disse, por quê, doutor? Ele disse, não sei por quê, mas de repente assim me deu uma coisa, um estalo de te pedir para fazer. Vamos fazer esse exame. Eu disse, vamos. Quando eu fui levar o resultado, ele disse, olhou para mim e disse, Jane, você não precisa mais tomar nenhuma dose, você está curada. Glória a Deus. Eu disse, glória a Deus, doutor. Louvado seja o Senhor. Então ali eu glorifiquei a Deus, agradeci a Deus mais uma vez. Eu disse, doutor, eu sei que Deus está comigo. Em nenhum momento eu duvido disso. Em 2016 para 2017, nos exames que eu sempre faço, hoje eu faço de ano em ano novamente. Nessa época eu já estava fazendo de 6 em 6 meses. No início a gente começa a fazer de 3 em 3 meses. Né? Depois vai para 6 em 6 meses. E nesses exames de 6 meses, apareceram nódulos no pulmão, na coluna e no fígado. E eu disse assim, Senhor, eu não vou me desesperar com isso, porque tu tens cuidado de mim até agora, Senhor, tu me tens curado. E eu não vou me desesperar, eu continuo nas tuas mãos. E a minha mãe disse assim, eu vou fazer um propósito com o Senhor, se o Senhor te curar desses nódulos. Todo último sábado do mês eu vou fazer uma tarde de louvor na minha casa. E assim foi. Passou 6 meses e o médico disse assim, olha, eu não vou mexer, não vou fazer pulsação, você não vai fazer químio de novo, nós vamos acompanhar isso aí. Vamos ver se crescer, eu vou ver o que é que quais são os procedimentos que eu vou fazer. Tá bom. E assim foi. Passou 6 meses, eu levei lá para ele e disse, olha, ele não está aumentando. Isso é um bom sinal. Pelo menos não está aumentando. Aí, passou mais 6 meses que eu levei lá para ele. E a gente orando, colocando nas mãos do Senhor. Sempre orando. Senhor, tu está nas tuas mãos.
E quando foi nessa vez, nesse outro exame que eu levei de mais 6 meses, ele olhou e disse: Jane, você está curada, você não existe mais nenhum nódulo aqui, nem no seu pulmão, nem na sua coluna, nem no seu fígado. Está tudo limpo. Aí eu agradeci novamente ali, eu disse: Deus, eu disse: Senhor, muito obrigada, Pai. E saber que Deus está ali cuidando da gente é maravilhoso. Então, a gente tem que ter. A nossa fé, ela não pode ser abalada. Né? Num momento desse, a nossa fé não pode ser abalada. Na dor e na alegria. Na dor, na alegria, você tem que estar agradecendo a Deus, né? Em fé, que Ele está ali no controle de todas as coisas. E desde lá, eu venho fazendo os exames há uns 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Eu fiz um exame, uma operação no nariz, que eu estava com uma apneia. E o médico, quando eu fiz o exame, o médico disse: olha, Jane, a gente precisa operar porque você está arriscada a ter um AVC dormindo. Você tem 340 paradas respiratórias numa única noite. Meu Deus. Você fica sem oxigênio no cérebro. E eu fui operada há pouco tempo, tem 1 ano e meio, acho. Tem uns 2 anos, acho já. Mas foi uma operação assim que o médico, não, uma operação muito tranquila. Tipo, bom, então tá bom. Mas na noite anterior, eu dizia: meu Deus, operado no nariz, por quê? Aí ele disse: olha, tem um desvio séptico, a gente precisa operar para melhorar a sua respiração. Mas eu não sei, é uma operação tranquila no nariz, né? O médico me falou isso. Mas no dia anterior eu estava tão angustiada, eu não sei, eu disse: Senhor, por que eu estou com medo? Por que eu estou assim? E eu conversando com Deus, deitada, quarto todo escuro, e eu deitada assim, olhando para a parede, e de repente eu vejo 2 personagens assim do lado, todos de branco, do lado da minha cama, com as mãos estendidas. E eu olhando, e eu olhei aqui, que quando eu olho, eles viram a costa e saem. Aí eu disse: nossa, meu Deus, tinha alguém aqui. E saí, fui até embaixo da minha casa, ali embaixo, procurando em casa. Estava só eu acordada já. Eu disse: meu Deus, tinha alguém. Voltei, sentei na cama. Eu disse: meu Deus, tinha alguém aqui. E o Senhor disse assim: sou eu quem cuido de ti. Aquela voz veio. Disse: sou eu quem cuido de ti. Deita e dorme. Oh, meu Deus do céu. E aquilo foi o que me tranquilizou. Eu deitei. Então, saber que Deus está cuidando de você em todo instante, isso é tremendo. Às vezes, as nossas falhas, os nossos erros, Deus, às vezes a gente diz: Senhor, eu nem mereço isso. É verdade, né? É verdade. Mas Ele nos ama tanto. E nós temos que confiar isso, que Ele está ali do nosso lado. Né? Cuidando de nós. E esse é o Deus em quem eu confio. Esse é o Deus que em nenhum momento eu vou duvidar dele. Porque esse é o Deus que realmente cura, que sara, que restaura, que nos dá uma nova vida. Ele nos dá um novo rumo. Né? Embora seja o que for que você tenha feito, Deus tem um perdão para dar. Tem, sim. Né? Deus tem propósito em toda a vida. Ele nos criou com o propósito de servi-lo, né? De adorá-lo. As nossas tribulações, as nossas momentâneas tribulações, são apenas testes, eu digo assim, que são testes para a nossa fé, né? Para nós nos fortalecermos mais na nossa fé. Então, daí eu já emendo para a gente, infelizmente, começar a terminar, mas com uma pergunta que eu acho que já está até um pouco respondida. Por que é que vale a pena crer? Por que é que vale a pena crer? Porque Ele é um Deus que não desiste de nós. Ele é um Deus que
que Ele está ali do seu lado. Por que eu não vou crer? Eu acho difícil, eu acho assim muito estranho quando uma pessoa diz que eu não creio em Deus. Poxa, o ar que nós respiramos já é uma resposta de Deus, né? Como que eu não vou crer num Deus que te dá tantos sinais que Ele está ali contigo, né? A primeira cura que Deus fez na minha vida, o Senhor me curou da coluna. Eu tinha um problema muito sério quando eu era adolescente, que eu só fazia natação devido a esse grave problema. E o médico disse para o meu pai, se você tiver condições, você vá para Belém, você vá para Brasília ou São Paulo. Sua filha precisa ser operada, essa não pode ficar numa cadeira de rodas. Quando eu aceitei Jesus, a primeira cura que Ele fez na minha vida foi essa. Eu tinha inúmeros chapas, raio-x, de tantos exames que eu fazia da coluna. Hoje eu faço academia, eu faço tudo com exercício. Então, a primeira cura que Deus fez na minha vida foi a coluna. O Senhor me curou da coluna. Então, eu não tenho como não crer nesse Deus. Né? E tantos outros milagres que Deus fez. Se eu fizesse esse caso aqui, a gente ia anoitecer. A gente vai fazer... Ia passar muito tempo aqui. Isso, a gente vai fazer as continuações. Só de testemunho da pastora, tem muitos. E aí vai trazer sua filha, o seu pai, todo mundo. Meu pai também é um grande milagre de Deus. Pastora, para a gente encerrar de verdade agora, a nossa provocação, que é Deus existe e eu posso provar. Deus existe, eu posso provar. Eu sou prova de que Deus existe. Com tantos milagres, eu não tenho como dizer que Deus não existe. Né? Não tenho como dizer, olha, Deus não existe. Não, Deus existe, sim. Eu posso provar. Posso provar pelas curas que Ele tem feito, pela vida que Ele tem transformado, pelas vidas que Ele transforma, né? Por tantas coisas. Eu digo, os adolescentes. Quando eu vejo um adolescente entrando na igreja, ali, uma situação totalmente adversa, e quando eu vejo ele sendo transformado por Deus, sendo cheio do Espírito Santo, eu não tenho como dizer que Deus não existe. É verdade. Né? Em tantas outras coisas. Pastora, me dê sua mão, que a gente agradece assim aqui, passando essa energia positiva, pedindo muitas bênçãos para Senhor, muito mais bênçãos. Amém. Que Deus abençoe não só você, como a sua família toda. Amém. E todas as pessoas por quem você tem contato e vai passando a mensagem de Deus também. Amém. Que sejam todos abençoados. Amém. E agradeço demais a sua vinda aqui. Demais, Foi mesmo. muito bom. Foi muito bom mesmo. Passou rápido? Passou rápido, né? Nem doeu, como Nem diz. doeu. Foi muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? De contar um pouco do que Deus fez na minha vida, continua fazendo. Isso. Na minha vida, na minha casa, na minha família. E foi um prazer muito grande, querida, estar aqui com você. Muito obrigada também. Que Deus abençoe esse trabalho de vocês cada vez mais, né? Que esse sonho que se torna cada dia realidade aqui para você, que ele possa estar crescendo cada vez mais, trazendo aqui novos testemunhos, né? Que novas pessoas sejam alcançadas com todos os testemunhos que aqui vêm falar, contar. Todos aqueles que vêm aqui contar um pouco da sua história, né? Dessa experiência com Deus, que é maravilhosa. Amém. Muito obrigada, pastora. E para você que ficou até agora ouvindo esse testemunho lindo, forte, verdadeiro, tá vendo? Como eu te falei lá no início, eu sabia que ia ser um testemunho muito forte. E eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar os corações mais necessitados de Deus. Se você está distante de Deus, esse é o momento. Acredite, vá para o seu secreto, converse com Deus. Ele só quer que você novamente abra o seu coração para que ele possa novamente entrar. Como a gente sempre fala aqui, você só precisa dizer: Senhor,
eis-me aqui, age em mim, é só isso que ele quer. E aí eu te peço mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente a crescer um pouco mais e a levar mais ainda a mensagem de Deus adiante. É muito importante, você dessa forma também vai estar nessa missão com a gente, levando essa mensagem de Deus para os corações que estão mais necessitados da alegria dele. E é isso que a gente quer. Então, muito obrigada mais uma vez, e você sabe que eu e você nos vemos no próximo Cristocast.